Hey Geeks! Hoje vamos explorar o que na minha opinião é um dos animes mais emocionantes e filosóficos que já vimos, Nanatsu no Taizai. E a questão é, qual dos 7 pecados capitais realmente carrega o pecado mais pesado? E essa é uma pergunta que divide os fãs e faz a gente refletir sobre as escolhas e os dilemas de cada personagem. E hoje vamos relembrar as histórias, os desafios e até mesmo os momentos emocionantes que definem cada personagem. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente nessa viagem pelos segredos e dramas dos pecados capitais. Vamos lá! Meliodas, o pecado da ira. Começamos com Meliodas, o líder dos pecados capitais e portador do pecado da ira. Ele ganhou esse título após destruir a cidade de Danafor em um momento de desespero quando perdeu Liz. Mas a culpa dele é diferente, né? Ele agiu por dor, não por maldade. Só que torna a história dele ainda mais triste é que, apesar da força incrível, Meliodas é amaldiçoado pela imortalidade e condenado a ver Elizabeth morrer várias vezes. Cada ciclo só aumenta a dor que ele carrega. E ainda tem um lado demoníaco dele. Será que sua ira é realmente fruto da sua natureza? Ou é algo que ele luta para superar todos os dias? Bem, quando nós vemos o Meliodas, desde o início ele é aquele cara meio carismático, né, que guarda aquele segredo. E é super forte. Desde o início a gente vê ele surpreendendo nas cenas que ele aparece. Mas quando observamos toda a história, a trajetória dele até o final da quinta temporada, ou também nos filmes, ele se torna uma pessoa bem mais triste em questão. Pois vê que todo o sofrimento que ele passou com a Elizabeth, com a maldição que os pais dele colocaram sobre eles, deixou a vida dele um pouco mais conturbada do que todos os pecados. Então, né? Posto isso na história dele, né? Que a gente conheceu só uma parte no começo. Aí quando a gente descobre que a Elizabeth tem a maldição, e ele conta a história que ele repetiu várias vezes o ciclo, é muito triste. Se a gente for observar toda a jornada do Meliodas, ele, desde o início, ele sempre deixava aquele mistério, aquela certa dúvida, né? No ar, poxa, o que será que realmente acontece? Quando a gente via em algumas cenas, né, algumas memórias, ou relembrando o passado, que via uma Elizabeth do passado e a gente tentava entender tudo aquilo. Então, para quem estava acompanhando o anime diretamente, realmente via que aquilo ali era algo que nos deixava aquele mistério, aquele suspense no ar. E realmente a história deles é muito triste, faz impacto, verdade. Ban, o pecado da ganância. Ban é o pecado da ganância. E ele tem uma das histórias mais emocionantes. Ele buscava a fonte da juventude para se tornar imortal, mas acabou testemunhando a morte de Elaine, a Santa da Fonte, a pessoa que ele mais amava. Mas será que o Ban realmente é ganancioso? Na verdade, ele se mostra altruísta, várias vezes colocando a felicidade dos outros acima da sua própria. A imortalidade dele eu acho que é mais um fardo do que um privilégio. Sem contar que, por mais que ele seja imortal, ele ainda sente dor e carrega a culpa de não ter conseguido proteger a mulher que ele tanto ama, né? Verdade. Sobre o pecado do Ban, a gente vê muitas das vezes ele falar que queria morrer para ficar próximo da Elaine, né? Isso acaba que, para ele, eu acho que era uma dor imensa ter a imortalidade. Tanto que quando ela revive, a ganância dele se torna tentar reviver ela. Isso que é interessante. Eu acho muito da hora que, tipo, dá muito a entender que ele se torna uma pessoa mais amarga depois da morte, sabe? Uma personalidade dele dá uma... apesar que ele demonstra muita bondade muitas das vezes, mas a gente vê até que o medo dele depois que a Elaine ressuscitou, né, dela morrer novamente, era grande. E um dos benefícios dele ter ainda ido para o purgatório é que ele conseguiu uma habilidade que poderia dar a vida para Elaine, né? Dar a imortalidade dele para Elaine, na verdade. Scano, o pecado do orgulho. O Scano, o pecado do orgulho, é um dos personagens mais fascinantes. Ele é incrivelmente poderoso durante o dia, mas volta a ser uma pessoa humilde e insegura à noite. Apesar de parecer arrogante, Scano carrega o fardo de imenso. Ele já não perdeu pelo poder do sol e vive com medo de machucar aquelas pessoas que ama. Seu orgulho é, na verdade, uma máscara para esconder sua solidão. Quem não lembra daquela frase épica dele, minha maior fraqueza é minha força avassaladora? Talvez ele seja o mais trágico de todos. O Scano, pela sua história, a sua trajetória, ele ganhou esse poder da graça do sol desde quando nasceu. E viveu com muito medo de machucar as pessoas em volta por não conseguir controlar. Até o momento que ele encontra o Meliodas, né? E o Meliodas ali fala que se ele não conseguisse controlar o poder, ele o ajudaria.
o pararia com a força dele, né? Diane, o pecado da inveja. Diane é o pecado da inveja. E ela é uma gigante que sempre quis ser tratada como igual. Seu pecado está ligado a um monte de ciúmes que leva à morte de sua mentora, Matrona. Mas será que isso realmente faz dela invejosa? Diane, na verdade, busca aceitação e amor. E sua inveja reflete suas inseguranças, não desejo de prejudicar os outros. Além disso, ela é uma das personagens mais legais, sempre protegendo seus amigos com coragem e dedicação. Sim, quando a gente vê a primeira aparição da Diane no anime, a gente vê ela com muito medo, né? E ali no meio da floresta, perdida. E nesses momentos a gente vê que ela é somente uma pessoa querendo se encaixar, ser igual aos outros, né? E claro, impressionar a pessoa que ela gostava no momento, que era o Meliodas, né? E a única inveja que ela tinha era querer ser tratada como igual a todos. Ela via, por exemplo, alguém bonito e realmente queria ter aquele detalhe. Então, entre aspas, ela tinha uma certa inveja, mas não era aquela inveja de prejudicar as pessoas, e sim de conquistar um espaço semelhante ao do próximo. King, o pecado da preguiça. King, o pecado da preguiça, carrega a culpa de não ter protegido a Floresta das Fadas e o seu povo. Ele deixou sua missão como rei e perdeu sua irmã mais nova por causa disso. Mas preguiçoso é algo que o King não é. Ele luta com todas as forças para corrigir seus erros e proteger a Diane, a quem ama profundamente. Talvez o seu pecado seja mais sobre arrependimento do que negligência. Quando a gente vê ali os momentos que ele saiu da floresta, eu acho que foi o arrependimento dele por não ter conseguido estar presente, né, protegido a sua irmã também que morreu, o seu povo. Então tudo isso foi causado por muitos problemas, né? E seus poderes com o Chastifo são uma prova da sua determinação. E o esforço para compensar o passado, tudo que aconteceu é grande demais, né? Também ele teve outro arrependimento de não ter ficado com a Diane. No passado, né, quando ele conheceu a Diane, que na verdade é uma história bem antiga, ele não conseguiu proteger. E fora que também o King teve o passado dele com Hellbrand, né, que era seu melhor amigo, que passou a odiar os humanos e tal. Então tudo isso causou o pecado do King, né, para ele ser o pecado da preguiça. Depois ele vê o amigo dele Noel. Tudo tem uma história, mas para conquistar o pecado mesmo, eu acho que foi tudo isso que aconteceu. E fora que ele era mais preguiçoso na dele, não era muito de demonstrar, né? Merlin, o pecado da gula. Merlin é o pecado da gula, e ela é movida por um desejo insaciável de conhecimento. Ela aceitou as bênçãos de deuses e demônios, que acabou causando destruição na cidade natal dela. Mas será que isso faz dela uma vilã? Sua busca pelo saber muitas vezes é usada para ajudar seus companheiros, mesmo que suas ações sejam normalmente ambíguas, né? Ela é uma personagem que desafia a ideia de bem e mal, mostrando que a fome de conhecimento pode ser tanto um presente, tanto uma maldição. Contando em comparação, que eu acho que em poder mágico a Merlin é das mais poderosas do reino, né? Pois a gente vê momentos que, quando ela está enfrentando os 10 mandamentos, que ela chega lá e realmente aquilo lá deixa todo mundo com medo quando ela fala que é filha de Belialuin. Então isso causa um certo impacto para os 10 mandamentos, todo mundo fica assustado. Falando do conhecimento da terra natal. E fora que um dos motivos dela ter conquistado tudo isso é porque ela era apaixonada pelo Meliodas, só que o Meliodas era apaixonado pela Elizabeth e a Elizabeth pelo Meliodas, então ela não quis intrometer e procurou outra coisa que ocupasse isso no coração dela. Então, esse é um dos motivos também do pecado dela, dessa ganância por tudo. Gualter, o pecado da luxúria. Gualter, o pecado da luxúria, é talvez o mais simbólico. Ele alterou as memórias de outras pessoas para entender as emoções, mas será que isso é luxúria ou apenas um desejo de se conectar com os outros? Ele é um boneco mágico criado por um dos 10 mandamentos, mas ao longo da série mostra uma humanidade que muitos outros humanos não têm. Seu pecado é mais sobre falta de compreensão do que desejo carnal. Quando observamos o Gualter, ele realmente tem essa certa dificuldade de lidar com o seu poder, entender o ser humano, até porque ele é um boneco. E a missão que o antigo Gualter, dos 10 mandamentos, deixou para ele foi justamente essa, né, de viver a vida e conhecer e aprender. E até o momento, quando ele recupera o coração, ele vê realmente que ele começou a entender as pessoas e começa aos poucos, mas aconteceu muitas coisas, né? E tudo que ele fez era porque queria ter um coração, isso é interessante. Ele queria ter um coração e entender os pensamentos humanos, as vontades humanas, né? E como ele não era humano, apesar de ter um coração, ele via que ele tinha essa certa necessidade de compreender. E é bastante legal você parar pra pensar que ao longo da série você vai ver que ele vai se tornando cada vez mais ameaças humanas. E mais amigo. Eu acho que no final, assim,
quando chega em partes do anime, eu vejo que ele deixou a gente com uma certa dúvida se ele era do lado do bem ou do mal, né? Mas quando expôs todas as informações, realmente a gente viu que ele era uma pessoa do bem. Também o impacto que descobrimos quando que ele era um dos 10 mandamentos, não o original, mas sim uma criação dos 10 mandamentos, é um impacto. E fora que até o Golter dos 10 mandamentos, ele tinha a bondade, porque foi ele que acabou com a Guerra Santa, né? Fazendo toda aquela mudança lá ele se sacrificou. Verdade. Então, quem carrega o maior fardo? No fim, é difícil escolher quem carrega o pecado mais pesado, pois cada um tem suas dores, seus arrependimentos e suas tentativas de redenção. Talvez o maior peso esteja no Meliodas, pela responsabilidade de liderar e carregar cicatrizes dos séculos de sofrimentos. Mas cada pecado tem sua carga única, né? Também o Meliodas, ele carregava o peso de liderar a equipe, mas também de conseguir suprir tudo aquilo que eles precisavam, pois todos os 7 pecados capitais tinham certas dificuldades e ele é que conseguia liderar e orientar todos eles, né? Isso então deixa muito a carga para cima dele. Mas e aí? Qual pecado capital vocês acham que tem o maior peso emocional ou moral? Conta pra gente aqui nos comentários. Mas não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sino para mais debates épicos como esse. Até a próxima. Valeu! Tem que ser assim, ó, termina. Fala todo mundo valeu. Fica aí. Pode não ficou cortado.